Olá, meus queridos, boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos, bom dia, boa tarde para você que está assistindo esse vídeo no horário diferente. Estamos aqui por graça e misericórdia para mais uma vez compartilhar uma palavra rema de Deus para você. Como sempre tenho dito, acredito eu que Deus vai estar alcançando o teu coração com esta palavra. E quero aqui agradecer, antes de mais nada, a Deus por essa oportunidade, agradecer aos irmãos, aos amigos, né, que têm nos ajudado em oração. Quero mandar nesta noite, um abraço para Dona Lúcia Calver, que é a minha mãezona, família abençoada, que Deus abençoe a senhora e toda a tua família, em nome de Jesus. Amém? Vamos à palavra de Deus. Eu quero compartilhar com você nesta noite os Salmos de número 119, Salmos de número 119 e versículo de número 105. Salmos de número 119 e o versículo de número 105, que diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho, disse o salmista no Salmo 119. Amados, este versículo que nós acabamos de ler revela para nós a importância da palavra de Deus para nós. O salmista, ele reconhece isso e então ele expressa essa verdade que está dentro do teu coração e ele diz: lâmpada para os meus pés, disse ele, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Isso mostra para nós, além da importância da palavra de Deus para nós, que é a nossa bússola, que é a nossa regra de fé e prática, nós entendemos que quando nós temos prazer em estudar a palavra de Deus, quando nós temos prazer em examinar as Escrituras, não somente quando você vai pregar, você que é servo de Deus, você que é um pregador, você que gosta de pregar, não somente quando você vai pregar, ou não somente quando alguém te convida para deixar uma palavra, mas que você e eu, nós vamos entender o grau de importância desta palavra para nós. Nós somos orientados a fazer uma devocional, acordar pela manhã, agradecer a Deus por mais uma manhã, agradecer a Deus por mais uma oportunidade de servir a Ele melhor, servir ao próximo melhor e recorrer à Bíblia, à palavra de Deus, em espírito de oração e dizer: Senhor, fala comigo nesta manhã. E aí você tira ali, dependendo da oportunidade que você vai ter, do tempo que você vai ter, 10 minutos, 15 minutos, sei lá. Mas que você tire esse tempo, faça uma devocional todos os dias. Porque quando eu e você, quando nós já pela manhã meditamos na palavra de Deus, o nosso dia é diferente. O nosso dia é mais tranquilo. Mesmo em meio às tribulações, o nosso dia se torna tranquilo. Por causa da palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o meu caminho. Eu entendo que quando eu medito na palavra pela manhã, é como se eu estivesse saindo da minha casa,
aí eu estou fechando a porta ou o portão, e a partir dali, por causa da palavra, eu não vou ter embaraços. Eu vou estar ciente de onde eu vou estar pisando e por onde eu vou estar caminhando, porque esta palavra vai ser luz, ela vai trazer as claras, ela vai trazer ao meu entendimento o caminho, o local, o momento, o que fazer, o que falar, porque ela vai me direcionar. Tem um texto na Bíblia, Provérbios 3, verso 5, que diz: reconhece-o em todos os seus caminhos, reconhece em todos os seus caminhos, e não te estribe no teu próprio entendimento. Ou seja, que Deus seja aquele que venha, já a partir da manhã, nos direcionar no que fazer, onde ir, como ir, se tiver de falar, quando falar e o que falar. Que Ele seja a direção. Isso nós vamos conseguir viver se pela manhã, em espírito, nós, antes mesmo de qualquer outra coisa, falar com Deus e tirar uma devocional. Isso faz com que o nosso dia seja totalmente diferente. Volto a repetir. Mesmo em meio às aflições, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às adversidades que podem vir a acontecer no nosso dia a dia, ainda assim, a palavra de Deus, ela vai nos dar força e vai nos dar segurança para continuar, porque nós estamos firmados nesta palavra. O salmista, ele foi bem claro quando ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Pensa comigo, você num ambiente e está todo mundo rindo e brincando, se divertindo, de repente acabou a luz. Se você der 2 passos à frente, ou você vai pisar em alguém, tropeçar em alguém, ou pisar no móvel, numa cadeira, numa mesa, porque é impossível caminhar nas trevas. Nas trevas, na escuridão, nós não temos direção, não sabemos onde pisar, nem por onde estamos indo, nem para onde estamos indo. Ficamos como cego, porque não tem como enxergar. Mas o salmista declara que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés. O que isso significa? Que mesmo em meio às trevas, você tem a luz. Mesmo em meio às trevas, você tem a luz, porque você tem a palavra no teu coração. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Queridos, pensa comigo. Caminhar no escuro, caminhar em trevas é como caminhar sem direção. Caminhar no escuro, caminhar em trevas é correr risco de vida. É correr risco de vida. Mas quando nós caminhamos alicerçado nesta palavra, e eu não estou aqui dizendo, quero deixar bem claro, que eu caminho alicerçado nesta palavra, mas a orientação de Deus é para mim e é para você, é para nós. Eu não sou superior a você em nada. Sou tão dependente de Deus quanto você. E eu preciso entender que o que Deus está falando conosco aqui neste momento, eu preciso colocar isso em prática. E isso vai me dar força. Porque antes de eu compartilhar com você, Deus primeiro falou comigo. Então ele está dizendo: Cosme, entenda que a minha palavra, entenda a importância da minha palavra para você no seu dia a dia. Por que isso, pastor? Simples. Veja o que diz o apóstolo João. 1 João capítulo 5, verso de número 7. Veja o que diz o apóstolo João em sua carta universal. Isso é muito lindo isso aqui. 1 João capítulo 5 e verso de número 7.
Porque três, diz a palavra de Deus, porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes três são um. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Ou seja, quando se fala da Trindade, está falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está falando de Deus Pai, Deus Filho, que é o Senhor Jesus, e o Espírito Santo, que é o nosso Consolador e Ajudador. Então, quando o texto diz que três são que testificam no céu, o Pai, a palavra aqui é Cristo. Ele é a palavra. Ele é a palavra que vai nos direcionar, que nos transmite vida, que cura as enfermidades da alma, que sara a enfermidade da alma. O que Deus está falando comigo, com você, meu amado, é que nós precisamos de Deus. O homem sem Deus, ele é perdido. Eu não quero aqui te deixar triste, chateado, não. Mas a realidade é essa: um homem sem Deus, ele vive sem direção, porque ele vive segundo as suas próprias conveniências. Ele vive segundo a tua própria visão. E a Bíblia diz, Provérbios 16, que há caminhos que para o homem parece perfeito, mas o final conduz à morte. Provérbios 16, verso 8. E no verso 1, diz que nós fazemos planos, traçamos planos, metas, projetos, mas a resposta certa vem da boca de Deus, porque Ele é a verdade. É Ele que conhece o nosso amanhã. Nós não enxergamos 200 metros à frente dos nossos olhos. O Senhor já está enxergando na curva. Por essa razão, eu entendo que a Bíblia é a palavra de Deus revelada ao homem, de forma compreensiva. Ela é inerrante. Ela é a verdade. E essa verdade é Cristo em nós, esperança de glória. Cristo é a palavra. E o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. E Jesus, aleluia, em João 8, capítulo 8, versículo 12, ele fala: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Veja que coisa linda. João 8, verso 12. Deixa eu compartilhar com você que tem a parte B do versículo que me foge. João 8, verso 12, que diz assim: o discurso de Jesus sobre a sua missão. E no verso 12 ele falou assim, diz assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, porque Ele é a luz do mundo. Ele é a palavra. Ele é a lâmpada para os nossos pés. Ele é a luz para o nosso caminho. Jesus, não há outro, não tem outra saída. Não tem outra saída. Eu preciso crer nesta verdade. Eu preciso buscar viver esta verdade. Porque sem Jesus não dá. Veja o que disse Jesus, João 15, verso 5. Evangelho de João, capítulo 15, verso 5. Deixa eu compartilhar com você. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. No verso 1 ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. No verso 5 ele diz assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim
e eu nele dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha só, nós até achamos que somos alguém, que podemos fazer alguma coisa, que somos os tais, mas a realidade, a Bíblia diz que sem Jesus nós não podemos nada. Sem Jesus nós não somos nada. Ele, como diz Lamentações, precisa ser a nossa porção diária, necessária, para que o nosso dia seja abençoado. Querido irmão, querida irmã, não é fácil, não é fácil, não é fácil. Por isso a Bíblia nos exorta a nos esforçar e ter bom ânimo, porque não é fácil, não é fácil. Mas é necessário tirarmos um tempo para Deus. É necessário pela manhã meditar na palavra de Deus. É necessário todos os dias entender que Deus, ele quer se revelar a você. Não fique esperando ouvir de alguém ou receber de alguém. Não tenta fazer algo que alguém já fez. Não. O meu Deus, o nosso Deus é Deus de coisas novas. Ele quer se revelar a mim através desta palavra. E ele vai fazer isso cada vez que eu separar um tempo para ele, compreendendo que sem a palavra, sem Jesus, eu não sou nada e não chegarei a lugar nenhum. Nós precisamos viver esta verdade. Você pode até olhar para você no espelho e dizer: eu sou o cara, eu sou a mulher, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas na realidade, você não é nada. Eu não sou nada. Nós não somos nada. Cristo em nós, aí sim, é esperança de glória. Quando nos deixamos ser trabalhados, lapidados pelo Senhor, a nossa vida é transformada. A nossa vida é transformada. Não estou dizendo aqui que você vai ser aquele santão ou aquela santona que nunca vai falhar. Não. Não. O único isento de falha foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por essa razão, Deus está me permitindo falar dele aqui nesta noite, porque ele sim é a razão da nossa esperança. Que em tudo foi tentado, porém não pecou. Eu preciso entender e viver numa total dependência desse Cristo em mim. A Bíblia me chama de templo e morada do Espírito Santo. A Bíblia me chama de templo e morada de Deus. De repente você está ouvindo esta mensagem, você está dizendo assim: eu não estou entendendo, eu não sou crente, eu não sou evangélico, eu não sou cristão. Então abra o teu coração aí onde você está. Confesse Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, da tua alma. Eu estou falando confessar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida e da tua alma. Como quem confia, entregue a tua vida. Como diz o Salmo 37, verso 5, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele é aquele que mudou a minha vida, que transformou a minha vida, me fez de fato ser alguém. Me fez de fato ser alguém. E quando eu falo que ele me fez de fato ser alguém, eu não estou falando de coisas materiais, eu estou falando de paz interior, eu estou falando de vida, eu estou falando de privilégio. Quando eu falo de privilégio é porque eu olho para mim, mísero pecador arrependido, mas Cristo, por graça e misericórdia, habita na minha vida. Ele tem cuidado de mim de uma forma muito especial. Ele tem trabalhado na minha vida de uma forma muito especial. Eu quero compartilhar com você algo interessante.
Eu creio muito nesta verdade. Jesus, no Sermão do Monte, ele orientando a todos que o ouviam, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, e versículo 14. Capítulo 5, versículo 14. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5 e versículo 14. Olha o que disse Jesus no Sermão do Monte. Havia uma multidão sentada, ouvindo ele. Lá estavam os discípulos assentados com a multidão, ouvindo ele, e ele orientando aqueles que o ouviam. E no verso 14 ele diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade sobre o monte. Verso 15. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz, o verso 16, diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás nos céus. É esse Cristo que nos faz ser alguém. É esse Jesus que muda a nossa vida, que pega Raabe, uma prostituta, e a inclui na sua genealogia. É esse Jesus que na sua preexistência, ainda antes de se manifestar, mas ele estava em toda a obra. A Bíblia diz que tudo foi feito por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus esteve presente desde o início da criação. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é aquele que abriu o Mar Vermelho. Ele é aquele que parou a correnteza do Jordão. Ele é aquele que derrubou a muralha de Jericó. Ele é aquele que deu vista ao cego, que fez o paralítico andar, que fez o mudo falar, que fez o surdo ouvir. Ele é aquele que, sem medo, tocou nos leprosos e os purificou. É esse Jesus que eu estou compartilhando com você, que muda, que transforma a vida, que restaura casamento, que restaura família, que restaura ministério. É esse Jesus. Quer fazer de mim luz do mundo também. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E aqui ele diz: vós sois a luz do mundo. Ele está dizendo para mim: Cosmo, você é a luz do mundo. Existe algo a mais na sua vida. Existe algo que não é terreno, mas que é do alto. O que é isso, pastor? É Deus em nós, que faz com que sejamos também a luz do mundo, que venhamos levar essa vida de Deus àqueles que não têm nenhuma esperança, aqueles que não acreditam no amanhã melhor. Levar essa luz àquele pai, àquela mãe que chora por um filho, por uma filha que se perdeu na droga, na prostituição, e que todos dizem que não tem mais jeito, mas para Jesus e em Cristo tem jeito sim. Você. Pastor, eu não sou crente. Você tem a oportunidade de deixar de ser criatura e tornar-se filho de Deus. Porque no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você abrir o teu coração, confessar Cristo, agora, onde você está assistindo esse vídeo, depois você procura uma igreja evangélica e chega lá, você fala: ó, eu aceitei Jesus ouvindo uma palavra no YouTube, eu quero confessar aqui,
Deus vai te dar uma igreja, Deus vai te dar uma família espiritual, Deus vai te dar uma liderança espiritual, alguém que vai te dar as mãos e vai dizer, e vai caminhar com você, te orientar, para que você cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É momento de abrir o nosso coração para Deus. Nós estamos vivendo os últimos dias na face da terra. Os dias são maus e a tendência é piorar. Não pensa que vai melhorar, porque não vai. Por essa razão, Jesus disse, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração. Ainda que esteja difícil, aqueles que estão em Cristo, eles conseguem viver em paz. É a paz que excede todo entendimento, segundo o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses. Nós precisamos crer. Abre o teu coração para Jesus. Entregue a tua vida. Entregue a tua família, a tua casa a Ele. E diga, Senhor, eu confesso que sou mísero pecador. Recebe a minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida para nunca mais apagar. E depois você procura uma igreja evangélica mais próxima da tua casa, que você vai precisar congregar, você vai precisar de um líder espiritual, você vai precisar de uma família de Deus, como diz Efésios 2:19. É isso, querido. Viva esta verdade. Viva essa verdade. Noite de sábado, abençoada. Deus tem algo grande para mim e algo grande para você. São exatamente 22h03. E eu quero aqui encerrar pedindo a você, se Deus falou no teu coração, se Deus falou com você através dessa mensagem, coloca aí nos comentários, tá? Comenta aí, me ajuda aí, coloca aí que isso aí me ajuda muito. Eu sei que não é fácil, eu preciso orar a Deus, eu preciso me consagrar, eu preciso me preparar para estar aqui compartilhando a palavra de Deus com você, então eu preciso desse incentivo. Comenta aí, tá? Coloca aí nos comentários. E se você ainda não está inscrito no meu canal, que você possa se inscrever, que também vai fazer com que o YouTube entenda da preciosidade desse vídeo e, com isso, alcançar outras almas. E que você possa compartilhar também com seus amigos, familiares, em nome de Jesus. Amém? Seja ricamente abençoado. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Deus quer se tornar Senhor da tua vida. Deus abençoe a tua vida. Que a graça e a paz do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo que sejam sobre a tua vida, a tua casa e toda a tua família, não só hoje, mas para todo sempre, em nome do Senhor Jesus.